No vídeo anterior eu comentei com vocês sobre um pequeno probleminha que eu tenho aqui em casa, que é um barulho externo. E eu fiquei pensando em inúmeras coisas para tentar suprir esse incômodo, para que vocês pudessem assistir o vídeo de uma maneira mais confortável, tudo, para que vocês não prestem atenção no ruído externo, né? Coloquem mais atenção na mensagem, porque a gente já faz isso na vida toda, né? A gente sempre fica prestando atenção nos ruídos externos e a gente não ouve a nossa própria voz interior, que é ali onde tem todas as respostas e o nosso caminho evolutivo. Então, o ideal era suprir um pouco esse incômodo, então acabei comprando esse microfone amador que está escondidinho aqui, ó. Escondido por causa da roupa. Até bom que não apareça porque o bicho é grande. Espero que eu não fique com um hábito, de mania de ficar baixando, tentando suprir a voz, alguma coisa assim. Mas acho que vai dar tudo certo. Bem, nos vídeos anteriores a esse, a gente fez como se fosse uma simulação do zero, né? Saindo da fonte, tentando adentrar o corpo que a gente habita hoje. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a queda de consciência, queda de energia, queda vibracional e também um pouco da dualidade, porque não tem como não falar sobre ela quando tem dois temas sendo propostos aqui. Então, em algum momento no espaço-tempo, não se sabe quando isso aconteceu, mas dentro de dimensão e universo alternativo existiam seres luminosos, ainda existem até hoje, atualidade, seres luminosos, seres andrógenos. Um ser andrógeno é aquele que você olha assim para ele, você não sabe se é masculino, se é feminino, você fica na dúvida. Quando você está na dúvida, se supõe que é um ser andrógeno, que é provavelmente vai ser o futuro da raça nossa, da raça humana. Ou das próximas. Acho que não a próxima, a outra, provavelmente sim. E esses seres, eles não tinham físico, eles viviam na sétima densidade. Existe uma confusão entre dimensão, a maioria das pessoas fala dimensão, mas dimensão está mais associada à questão física, da física mesmo, e, de, e densidade está mais ligada à questão espiritual em si. Então, existe essa distinção entre dimensão e densidade. O correto seria falar densidade quando está falando sobre seres e coisas espirituais. E dimensão a gente deixa para física quântica, que aí é ao lado deles. E esses seres, eles são retratados atualmente como anjos. Eles também podem ser chamados de Elohim, ou numa visão cósmica também tem pessoas que falam sobre seres construtores. E esses seres, além deles construírem coisas, planetas, por exemplo, eles tinham uma tarefa de experienciar aquilo que está sendo criado, até que aquele planeta seja totalmente habitável. Só que aí o desafio desses seres da sétima densidade era como que eu faço para sair do meu corpo de sétima densidade e habitar um planeta numa matéria que está, né, tridimensional na terceira densidade. Então o desafio inicial era esse: como que eu faço para densificar o meu corpo de luz e habitar esse planeta, onde eu posso experienciar o planeta e saber se tudo está certinho mesmo dentro do que foi proposto pela fonte criadora, pelo ser criador, por Deus, enfim, tantos nomes. Então esse foi o primeiro desafio. E para começar esse desafio, eles começaram a buscar vários planetas e o mais adequado, entre aspas, estava perto da constelação de Órion. E ali foi criada uma estrutura básica de DNA com dupla hélice. E eles usaram. Foi falado isso também no vídeo anterior. Que geralmente esses seres eles escolhem um tipo de animal, não só como protótipo, mas estão mais assimilados a ele energeticamente. Então, nesse caso aqui, que eles começaram esse plano de alteração de DNA, eles precisavam de um protótipo. E para esse caso, eles começaram usando as aves como protótipo. E daí que surgiu, nos termos esotérico, cósmico, estelar,
Foi nesse momento que surgiu as aves humanoides, também conhecida como Aviarium, Carians e tem mais um, acho, Blue Avians. E também existem informações que os aviários foram os primeiros seres criados. Essas coisas, esses detalhes, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, quem foi criado primeiro, quem foi criado depois, nem também se aprofundar em termos draconianos, Guerra de Orion. O intuito aqui é dar uma passada muito rápida e começar a entrar logo na matéria, onde a gente vai ter, de fato, os ensinamentos de Zion e onde a gente vai ter ali questões de cura e de evolução humana. Então aqui a gente vai dar uma passada bem rápido mesmo. Então nesse planeta eles pegaram essas aves como protótipo e então se criou o humanoide misturado com aves. Então seria quase um humano com ave. E o outro grupo, onde estava Lúcifer e Luzbel, eles foram enviados para um outro planeta para fazer o mesmo tipo de coisa, o mesmo experimento. E lá eles optaram em utilizar répteis, porque a atmosfera daquele planeta que eles escolheram era muito. Era uma atmosfera muito densa, muito agressiva, muito inóspita. Então eles perceberam que aquele animal réptil era mais apropriado para esse experimento. E foi daí que surgiu então os reptilianos. Então tiveram os aviários e os reptilianos. E como foi dito, a gente não vai se delongar explicando diferença com o draconiano, o dragão, Guerra de Orion, todas essas narrativas a gente não vai entrar, porque o intuito não é esse. Então, depois que eles criaram esse ser reptiliano, Lúcifer, nesse momento, ele nunca foi retratado como uma consciência maligna, uma consciência do mal, um ser que fazia o mal, que era totalmente oposto. Nesse momento, né, nesses primórdios, ele era só um experimentador impaciente, digamos. Ele recebia a instrução da fonte, mas ele saía um pouco ali da curva e acabava criando coisas fora da harmonia divina. É como se ele tivesse falado assim para ele mesmo ou para o Criador: Não, deixa comigo que eu crio aqui. Eu crio do meu jeito, é mais rápido, acho que é melhor. E esse acho que é melhor, ou contestar a criação, que acaba diminuindo a nossa vibração. E esse também é o simbolismo da individualidade que separa da fonte. Um outro termo também nessa visão esotérica, cósmica, é a tal da Matrix. Para quem conhece esses termos de aviário, reptiliano, draconiano, vai saber Matrix também. Tem até o filme, né, da Matrix, que é muito bom por sinal. E precisa de uma certa consciência ali para entender o filme, porque a primeira vez que você assiste, você vê como se fosse um filme literal. Quando você já está nesse caminho da espiritualidade, do seu processo evolutivo, quando você volta a assistir o filme da Matrix, você vê muita coisa ali que não tinha reparado. Mas tem muita. Sempre tem, né? Mensagem oculta nos filmes, série, principalmente esses, Matrix, os filmes da Marvel, série da Marvel, Star Wars. Então, tudo ali são retratos de canalizações e processos que vieram de esferas astrais ou até mesmo a káshika e vem trazendo aqui para a matéria e se cria esse tipo de conteúdo. Então, essa Matrix que a gente conhece, algumas pessoas conhecem, né? Não é todo mundo. É como se fosse um simbolismo luciferiano, que ele retrata esse aprisionamento da matéria na mente inferior, né? Ou seja, o mundo regido pelo ego e pela lei da sobrevivência. Então a Matrix ou a prisão, ela justifica justamente isso, né? É uma prisão do nosso espírito, do nosso ser espiritual dentro de uma matéria totalmente condicionada. E o Lúcifer, ele caiu porque ele permitiu que essa ambição, né, essa vontade imprópria, vamos dizer assim, de querer fazer das coisas do jeito dele, como ele quisesse fazer, dominasse essa energia e essa energia da ambição, né, de basicamente contra a vontade divina, dominou essa energia pensamento e
e transformou aquele amor universal, aquele amor que veio direto da fonte como um direcionamento de trabalho. Ele transformou esse amor universal em poder pessoal. Então, a sua queda é basicamente a materialização desse ego, a perda da distinção entre o bem e o mal e o nascimento, então, da energia reptiliana que ainda habita o inconsciente humano. E o engraçado dessa questão reptiliana, do cérebro reptiliano, é que se vocês pegarem as primeiras formações ali do feto humano, vocês vão ver como se fosse uma caudinha ali, que também as pessoas falam que tem associação com reptiliano e tal. Enfim, tem muita teoria da conspiração, muita informação e desinformação. Então precisa ter muito cuidado com o que lê e não levar tudo a ferro e fogo. Justamente agora pela inteligência artificial. A inteligência artificial depois talvez a gente fale em outro momento, mas vai chegar o momento da evolução humana que ela vai ser manipulada e aí ao invés dela trazer essas informações cheias de açúcar, né, dando informaçãozinha muito rasa, vai começar a passar desinformação e aí que a coisa vai ficar complicada. Então aí essa queda do Lúcifer, ela também simboliza a mente que desconectou do Criador. Então, como foi falado um pouco tempo atrás, quando Lúcifer deixou de ouvir o Criador e começou a criar e fazer as coisas do jeito dele, ele desconectou do Criador. E isso também acontece na vida nossa. A partir do momento que a gente quer regir a nossa própria vida sem dar muita atenção para as coisas que estão tentando ajudar a gente desconecta do Criador, do bem e todas essas coisas evolutivas. Mas apesar de Lúcifer ter habitado esse corpo reptiliano até que o planeta estivesse totalmente habitável, ele não se manifesta num corpo reptiliano. Ou melhor, ele pode se manifestar num corpo reptiliano materializado aqui, como se fosse uma holografia, se o ambiente tiver propício para isso. Mas até as informações atuais, eu acho que isso aqui já não é mais possível. Então ele se manifesta em como se fosse uma forma de uma energia pensamento, que seria uma forma mais astral, uma forma mental, que age através das emoções negativas dentro do próprio ser humano. E essa atuação ela é feita sempre do lado esquerdo. O lado esquerdo, quando vocês ouvirem lado esquerdo, lado direito, o lado esquerdo ele representa a nossa personalidade e o lado mais material do indivíduo, e o direito mais espiritual. Então o desafio humano nosso é não sucumbir a esse lado esquerdo, onde atuam essas forças antagônicas, pois todo ser humano vai ser testado. Isso aqui ninguém escapa. Principalmente para quem está caminhando nessa senda espiritual, vocês serão testados pelo poder, pelo dinheiro, pelo status, pelo orgulho, pela vaidade e também pela parte íntima, para não dizer a palavra que pode criar algum problema aqui, mas acho que todo mundo entendeu. E todo ser humano, praticamente todo, para não falar todo mundo, né? Se a gente colocar um percentual aqui, falaria em 97% da humanidade vai cair em uma dessas tribulações, porque a névoa que cobre os nossos olhos, ela não consegue permitir que a gente veja o real intento dessas manifestações. Então todo ser humano vai cair através de uma dessas coisas. Principalmente no momento nosso atual, onde está todo mundo migrando para rede social e criando conteúdo, buscando coisas, e quando a pessoa vê que ela tá com um monte de seguidor, se ela tiver sucumbindo para esse lado esquerdo, querendo seguidores, querendo status, querendo toda essa bobeira que a gente vê na internet, pode ser que ela comece a manifestar mais esse lado esquerdo e comece a fazer mau uso dessa informação. A gente vai falar em um conteúdo específico sobre isso, quando as pessoas que estão na cena espiritual, elas acabam saindo do caminho da luz e indo para o caminho da sombra. A gente fala isso em outro momento. Então, quando a gente olha, voltando aqui no assunto, quando a gente olha
a história da humanidade, a gente sempre vê, desde os primórdios, quanto, quando uma força, como posso colocar aqui? Quando alguém com muito mais força, ou uma força mais poderosa, ou alguém com mais conhecimento encontra uma pessoa menos compreendida, com menos conhecimento, ignorante no sentido informativo da palavra, a busca pelo domínio, manipulação e controle é inevitável. Então, sempre quando tem essas duas forças, elas estão próximas, perto, a força maior, ela acaba sendo ali uma força que vai pender para o lado esquerdo, e esse abuso, esse controle, essa manipulação vai acontecer em algum momento, uma hora ou outra. Essa pessoa que está ali manifestando mais poder, mais conhecimento, ela vai acabar se distorcendo e fazendo mau uso do que está sendo feito. Que são, que são aquelas pessoas que usam do poder e do medo como armas para explorar a ingenuidade humana. Né? Tem muita gente ingênua e às vezes colocam pessoas em altares e acabam endeusando a pessoa ali, e aí que é o perigo. Um outro fato também que se percebe na humanidade é que ninguém chega na luz sem antes passar pelas trevas. Então, se você está na senda espiritual, em algum momento você vai passar pelas trevas, não tem como. Não tem como. Principalmente através das tribulações. Em algum momento você vai ser testado, vai ter provas, vai ter coisas ali que pode ser que você desvie um pouco do caminho, mas através da sua vontade interna você acaba voltando em algum momento. Isso daí é comum. Não se importe com isso, porque, como já foi dito, eu acho que ficou muito claro isso, a gente é um ser totalmente imperfeito e a gente vai ter essas oscilações durante a nossa vida e também na vida espiritual. E falando um pouco desse passagem da luz para as trevas, fazendo uma analogia, não tem como a gente ver o reflexo. Sabe quando você está em frente a um lago? Não tem como você ver o reflexo de si mesmo em um lago com águas agitadas. Mas se você observar os nossos comportamentos, a gente vive também através desses impulsos automáticos, sempre sendo reativo. E a gente se identifica muito com esse reflexo distorcido, né? Dessa analogia da água distorcida no lago. Como a gente é muito reativo, a gente está sempre refletindo essa distorção. Então, ali, o ego é apenas um reflexo dessa luz na superfície que está sendo agitada, que está sendo distorcida. Mas quando esse lago da mente ele se acalma, a distorção ali, você vai ver que ela desaparece, aquele lago fica sereno e aí você consegue ver de fato a sua luz original, essa luz ela reaparece. Então esse lago distorcido e com águas agitadas seria o nosso modelo de vida, que na verdade são padrões repetitivos que a gente vem fazendo e estando sempre reativo, sempre reativo, sempre reativo. Mas quando a gente deixa um pouco de ser reativo e passa a se observar mais, a gente vê esse tamanho de luz que a gente tem dentro de nós. Então, essa analogia do lago com águas agitadas é justamente isso. É uma chamativa, é um convite também para que o nosso lago interior também fique mais manso, fique mais calmo. E assim a gente pode ver o real reflexo nosso, que é o reflexo divino. E esse seria, então, o nosso, provavelmente, o último vídeo nesse sentido cósmico. Como já foi dito, a intenção não é ficar falando essas coisas que não agregam o nosso processo evolutivo. Talvez a gente fale uma coisinha ou outra mais para frente, mas falando sobre esses assuntos estelares, cósmico, esse provavelmente é o último vídeo. E aí a gente dá sequência no que de fato importa, que são as coisas que realmente vão curar o nosso interno, que vão dar possibilidades para que a gente possa entender melhor quem nós somos, o nosso real propósito. No, no onde que foi? No curso básico a gente falou um pouco de propósito, mas ali foi muito raso. Tudo que foi no curso básico
foi raso, mas ali só para vocês pegarem o contexto do como a gente deve viver uma vida humana, que é algo que todo mundo já sabe, mas parece que a gente esquece ao longo do caminho. E agora, nesse conteúdo aqui entre o cosmos e a matéria, a gente está se aprofundando muito mais. E como já foi dito, tudo vai ser compartilhado, tudo vai ser explicado. Então, nos próximos vídeos para frente, são os conhecimentos de Zion, de forma literal mesmo. E aqui são só curiosidades, então desse vídeo para trás são só curiosidades. Se você não está preocupado com curiosidade, está preocupado com a sua evolução humana, então fica à vontade, fica de sua escolha, seguir do próximo vídeo para frente. Para quem quiser ver os outros, tudo bem também. Acho que faz parte, né, das curiosidades que a gente vai ter ao longo do caminho. Mas esse então seria o último vídeo nessa parte cósmica, estelar. E dali para frente, aí sim, acho que eu entro com mais entusiasmo, porque são coisas realmente que trouxeram uma mudança na vida, não só minha, mas de outras pessoas. Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.